O que é o medo? Na minha visão, o medo, ele faz parte do nosso código genético emocional, se é que isso existe. Na minha visão, de um ponto de vista filosófico. Mas quando eu falo filosofia, eu falo da minha filosofia do dia a dia. A minha filosofia baseada criada pela minha intuição, pela minha emoção, a filosofia criada pela minha ignorância, onde eu, sem perceber, estou mergulhado em dogmas e paradigmas. Então as minhas conclusões, as minhas afirmações, elas correm o risco de estarem errados, as minhas conclusões. Por que não? Então, quando eu pergunto o que é o medo e respondo como sendo um dos elementos do meu código genético emocional, é a minha interpretação. Uma vez eu vi um depoimento de um psicanalista, se eu não me engano, que falava o seguinte: existem 4 elementos básicos, 4 sentimentos básicos: afetividade, agressividade, sexo e medo. Cada um desses sentimentos você pode usar tanto para o bem como para o mal. A agressividade você pode usar para o bem quando você agride a comida, na hora que você está mastigando a comida, para se alimentar. A afetividade você pode usar para o mal quando você afeta alguém com uma lança. Sexo também você pode usar para o mal, quando você força, quando você pratica um ato sem a devida, com violência, sem a devida permissão do outro ou da outra. E o medo? Você pode usar para o bem? Pode usar para o mal? Para mim, na minha opinião, pode. O medo, ele mostra limites. Eu tenho uma rua, por que existe uma rua? Porque existem limites. Os limites quais são? As calçadas. Então o medo mostra limites. Se você ultrapassar a calçada, você vai entrar na rua, daí vai vir um carro e vai te atropelar. Então o medo pode ser também visto como bom ou ruim, dependendo da referência, dependendo da situação. E angústia? E depressão? Como é que fica? Dentro de uma visão de impacto emocional, é possível eliminar a angústia? É possível eliminar a depressão? E para falar sobre esse tema, sobre essa reflexão, hoje nós temos aqui o nosso grande amigo, o Wilson Decola, que além de ser um grande amigo, um grande irmão, a gente fica conversando direto aí, muito legal, ele é psicanalista. Ele tem uma vivência tanto na área da psicanálise como também na área comercial. Ele já foi diretor de empresas, é consultor, palestrante, um homem realmente com muita competência naquilo que faz e principalmente ele se entrega na hora de desenvolver o seu trabalho. Estou certo ou errado, Wilson Decola? Boa tarde. Boa tarde, Saulo. Boa tarde aos internautas que nos acompanham aí pelo YouTube, pelas redes sociais. É sempre um prazer desenvolver esses temas interessantes aqui com o Saulo e com vocês, né? Gostei do óculos. Gostou? Tá um show. Gostei do óculos. Ah, tá uma delícia, que ele é azul e ele é um filtro solar. Tá certo, tá certo. Mas assim, Saulo, falando sobre a primeira parte aqui, né, do nosso programa... Sim. O medo, ele é um sentimento natural humano. Tá. E ele é muito importante porque ele nos preserva de certos perigos. Coloca limites, né? Coloca limites e nos avisa. Uhum. Então, quando você sente medo de algo, teu organismo se prepara para aquele momento, né? Você já percebeu quando você está dirigindo e você se assusta com alguma coisa? Você tem aquela descarga de adrenalina, dá aquela sensação estômago, no né? estômago, é estranho, né? Total. Mas aquilo, assim, rapidamente passa, né? Por quê? Porque é teu organismo te avisando de uma situação de perigo, né? Assim, e com um efeito surpresa. Quando você sente medo durante muito tempo, isso é perigoso, porque você começa a entrar numa frequência de estado de alerta constante. Então você fica com medo hoje, amanhã, todo dia. À noite, quando dorme, em situações que não tem nada com nada, porque a nossa mente ela nos engana o tempo todo. A mente mente, né? E esse pensamento mais negativo, ele vem de modo automático, né?
Então, o medo, ele é uma ferramenta de defesa da humanidade, do ser humano. O personagem Homem-Aranha tem lá o sexto sentido, né? O sentido aranha, que é o provocado pelo medo, né? Pelo menos a gente vê isso nos quadrinhos, em ficção e tudo mais. Basicamente é isso, né? Uma defesa, né? É uma defesa. E a gente tem que ficar atento a isso, porque você não pode viver com medo, né, o tempo todo. Opa! Certo? Opa, A gente... você pode sentir medo de algumas coisas. Isso vai te proteger de perigo, de situações constrangedoras, de coisas que você não quer passar, né? Na sua visão, a gente colocou aqui com o manchete como tema impacto emocional. É possível eliminar a angústia e a depressão? Na minha visão de leigo, Wilson, na minha visão, não, porque angústia e depressão também são elementos importantes na nossa vida para mostrar certos estágios que a gente está passando, senão a gente seria robozinho, né? Tá lá, aconteceu uma desgraça lá, você não sente nada, vira um robô, vira uma pessoa sem alma, sem sentimento. Então, você tem momentos de fases de felicidade e fases de tristeza, então a vida é feita de fases, não sei, é uma reflexão minha. Como é que é a tua visão como homem e como psicanalista? É possível ter duas visões diferentes, sendo uma visão pessoal e a outra profissional, ou estou falando bobagem aqui? Então você vê bem, você imagina se fôssemos o tempo todo alegres e felizes. Olha que sem graça que seria isso, né? Seria uma coisa estranha, né? É uma coisa estranha. Eu já prefiro ter uma vida mais interessante. O que é uma vida interessante? É você processar os momentos que você tem de tristeza, de angústia, de dificuldade, para você valorizar os momentos que você tem de alegria e aproveitar isso de uma forma positiva. Dar valor, né? Dar valor. Porque se você tem por exemplo, uma perda de um ente querido, né? Você vai inevitavelmente passar por um estresse, por um momento de negação sobre aquele episódio. Você não quer viver uma situação dessa. Mas é importante você também processar o luto, você processar aquele momento e depois você ressignificar a tua vida. Porque quando você perde uma pessoa, por exemplo, e você está acostumado com aquela convivência diária, o que você faz com toda essa energia que você colocava nessa pessoa? Para onde que você desloca? Sim. Você não tem o que fazer com isso, você tem que processar. Claro. Por isso que é importante você processar tanto esses momentos difíceis, né, como os momentos de alegria e de felicidade. Tem um filme que para mim é um dos melhores filmes que eu já assisti até hoje, que é aquele ator com Russell Crowe, que é o Gladiador. A gente sabe que aquele filme é uma obra de ficção, que aquela história lá, ela tem alguns elementos que foi tirado da vida real, da história real, mas a história, o filme, né, o começo, meio e fim, é uma obra de ficção. Pelo menos eu aprendi assim, tá? Agora, e o que mais me deixa decepcionado, com uma gotinha de tristeza, é que o mesmo diretor de Gladiador, quando fez o Gladiador 2, para mim é o tipo de filme que eu quero esquecer. Olha, e tem excelentes atores ali, tá? E quando ele fez o Robin Hood também, com o Russell Crowe, para mim o filme ficou muito acelerado, não teve aquela magia, não teve aquela imersão. É o mesmo diretor, eu não sei o que aconteceu com ele, que ele não conseguiu repetir a mesma magia de imersão do filme Gladiador, que os primeiros 50 minutos do filme Gladiador, você vê todo um preparo, te colocando uma imersão, te trazendo o personagem, que era o Maximus, né? E ele tinha essa coisa de ir sempre para frente, sempre para cima, independente do que acontecia, sejam emoções boas ou emoções ruins. Então, para mim, ele enfrentava a vida com todos os sabores e sabores. E se você não tem essa variação de emoções e sentimentos, a sensação que eu tenho é que você não cresce nem como homem e nem como espírito. Então, se você ficar 24 horas por dia só na alegria, eu não sei se esse tipo de alegria vai gerar só alegria. Eu acho que você vai ficar numa bolha e vai se tornar um alienado. Eu não sei se eu estou conseguindo me explicar, porque o mundo real, ele é feito de coisas boas e coisas ruins.
Exatamente Eu não isso. consigo conceber um mundo onde você ficaria 24 horas o tempo inteiro feliz. Eu não consigo conceber isso. Não sei se é uma dificuldade, não sei se é uma alimentação. Eu sinceramente não sei. Então, mas isso não existe, né? Seria uma distopia. Ah, tá. A gente vive o tempo inteiro. Eu acho que a gente vive mais com momentos desagradáveis do que momentos alegres e felizes. A gente tem muita coisa que acontece no nosso dia a dia que não é legal. Sim, sim, sim. Só que com a idade, Saulo, a gente começa a administrar essas coisas. Ah, tá. Não é porque aconteceu, por exemplo, você foi na tua garagem agora, teu carro está com o pneu furado e você tem 30 minutos para chegar no estúdio. Você vai ficar... Como que você vai se sentir nesse momento? Muito pé da vida. Então, ou não. Tá. Porque isso não depende de você. É uma coisa que acontece independente. Aí é um treinamento, É né? um treinamento. É por isso que, observa assim, as crianças, os adolescentes, eles têm muita dificuldades em lidar com as emoções. Nossa. Porque eles não conseguem. Tudo é muito, né? Mas com o passar do tempo, ainda mais aqui com a nossa idade, Sim. a gente é obrigado a lidar com um monte de situações na vida. E aí você pode lidar com esses problemas dessa forma. Né? Ontem aconteceu uma coisa muito interessante comigo, que se eu deixasse ia me gerar uma sensação de muito medo, muito desespero. Medo de ter medo. Aí eu parei, respirei, contei até 1000, contei até 1 milhão, contei até 1 trilhão, contei até 1 quatrilhão. Aí sabe o que eu fiz? Parei, liguei para uma meia dúzia de pessoas e pedi ajuda. E aí eu fiquei calmo. Consegui relaxar, sentar no meu sofá à noite, descansar, depois fui para a cama dormir, acordei hoje que nem um anjinho. Por quê? Porque eu parei, falei, relaxa, respira e pede ajuda. E pedi ajuda e graças a Deus, o ato de pedir ajuda já me aliviou. Legal isso, né? Legal, porque você pode compartilhar com algumas pessoas. Uma coisa que a gente observa muito numa sessão de terapia, por exemplo, ou de análise pessoal, ou de mentoria, enfim, qualquer coisa desse tipo que a gente está acostumado a fazer, né? Às vezes eu estou diante de uma pessoa que traz um problema que para mim seria muito fácil de resolver, mas para aquela pessoa aquilo é dificílimo, né? Então, o trabalho do psicanalista nesses casos, Saulo, é trabalhar para essa pessoa amadurecer um pouco essa parte emocional. Sim, sim, Porque sim. não é tudo que vai acabar com o nosso bom humor, você entende? Entendi. A gente tem que aprender a lidar com as coisas e fazer um exercício para ter uma mente positiva. Boa, boa. Então peça ajuda. Pelo menos é um ponto de partida. Exatamente. Se você tem como conversar com alguém, é óbvio que uma sessão de análise é muito diferente do papo com um colega. Sim. Mas as duas têm importância. Você sabe que uma vez você me lembrou uma situação que eu tinha um amigo, infelizmente já desencarnou, e ele falava assim, ele gostava de conversar comigo. Então ele vinha, conversava, desabafava, tá? Só que eu chego um belo dia, eu falei, cara, você precisa de um psicólogo. Eu era novinho, tinha menos de 30 anos. Ele falou, cara, mas eu tenho você. Eu falei, cara, eu não sou psicólogo, eu sou teu amigo. Eu posso te ouvir milhões de vezes aqui, não tem problema. O Espiritismo me ensinou isso, mas eu não tenho a competência para te ajudar daqui para frente. Ele começou a chorar. Eu falei, o que eu faço? Procuro um psicólogo. Eu falei, eu procurei. Então... E é bem isso aí. Entendeu? Então, procure ajuda, peça ajuda, né? Porque você pode receber um conselho bombástico também. E as consequências disso depois? Sim. Na psicanálise, eu não dou conselhos. Ah. Eu provoco reflexões, insights, para que a própria pessoa tome suas decisões de uma forma um pouco mais assertiva. Isso que você falou é uma verdade, é interessante. Você já falou isso em outras entrevistas, que você não vai chegar para a pessoa e ficar dando conselho. Não. Você vai trabalhar, você vai encontrar o teu caminho e é você que vai tomar atitude, é você que vai encontrar o teu norte. Basicamente é isso, né? Geralmente a pessoa vem para uma sessão para falar de alguma coisa que por muito tempo ela não quis falar. Né? E numa sessão isso vem à tona. Porque o papel do psicanalista
é de espelhamento diante daquela associação livre ao discurso. Então você traz aqui um tema, e eu devolvo com algumas perguntas para você mesmo se ouvir. Então, à medida que você participa de uma sessão de análise pessoal, você está se ouvindo. Por isso que é legal fazer a sessão, porque é diferente essa conversa. Se eu não me engano, o Freud, se eu não me engano, ele nasceu há mais ou menos uns 160, 170 anos, se eu não me engano. Depois eu preciso procurar aqui no YouTube, procurar no Google, procurar aqui na internet. Me passem, por favor, essa informação. Há quantos anos quando que o Freud nasceu? Então faz quantos anos que ele já nasceu, né? Há quantos anos ele nasceu? Acho que é 160, 170 anos. E o pessoal fala que o Freud é o pai da psicanálise. Ele né? é. Então, mas aí que tá. A partir do momento que ele começou a estudar e publicar suas obras, ele já devia ter o quê? Uns 30, 40 anos. Sim, tá? ele passou por várias fases. Então vamos que ele era um médico primeiro. Vamos falar que o trabalho dele começou assim a partir dos 40 anos. Então nós estamos falando que o trabalho do Freud deve ter o quê? Uns 120, 130 anos mais ou menos, tá? De lá para cá muita coisa mudou. Muitos profissionais, outros gênios da obra da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise também surgiram, ou sei lá, de repente o pessoal continua usando as mesmas ferramentas que o Freud colocou, que o Jung colocou. Mas o mundo mudou, eu estou falando bobagem. Na sua visão o mundo mudou ou continua a mesma coisa de 100, 200 anos? Como é a tua visão? Tua visão, não é uma reflexão, tá, gente? É uma pergunta, pelo amor de Deus, hein? Freud foi o primeiro pesquisador que identificou uma zona da mente que é o inconsciente. Tá. Então a psicanálise parte da premissa de analisar o inconsciente das pessoas. Tá. O inconsciente, ele está recheado de situações que você passou na tua vida e jogou lá para dentro, coisas que você quis esquecer. Só que mais cedo ou mais tarde isso vem à tona. E é o inconsciente que dita a forma como você e eu nos relacionamos com as pessoas, com o trabalho, com o nosso lazer. É porque nós vivemos certas experiências que nós nos relacionamos da forma como nos relacionamos. Sim. Agora, de lá para cá, vamos falar lá de 1880 para os dias de hoje. A Cláudia Brandão está perguntando se pode mandar perguntas. Ô Cláudia, claro que pode. Ela está aqui no YouTube assistindo. Pode mandar sim. Aurora Zanco, escritora, meu psicanalista, sou neurodivergente, mãe de neurodivergente. É a Lola. Ela é paciente, cliente, ela é uma escritora. Ela é neurodivergente, a gente já faz as sessões de análise há bastante tempo. Olha que maravilha, hein? Né? Fátima Aparecida também está mandando mensagem aqui. Isso. Que legal. O pessoal tá compartilhando. Cláudia Brandão, ela pode fazer perguntas? Ela perguntou assim. Pode Caro fazer uma Saulo, pergunta assim. Te admiro e acho um excelente comunicador. Muito obrigado. Porque você sempre faz comparação de um filme aos meus entrevistados. Por que você, comparação de um filme aos seus entrevistados? Ela colocou uma pergunta, né? Isso. Sempre faz comparação de um filme aos seus entrevistados? Então, Cláudia, o que acontece é assim. Eu tenho uma memória, não é bom essa pergunta, por que eu faço comparação com filmes? É assim, eu tenho uma memória criativa, uma memória emocional muito forte. Então eu lembro de coisas que eu tinha 2 anos de idade, 3 anos de idade, 5 anos de idade. Muita gente briga comigo falando que o meu cérebro criou a imagem, porque eu falo para todo mundo, né? Já falei para muita gente que eu lembro do dia que eu nasci. Tá bom. Aí vem o pessoal, não, Saulo, foi o seu cérebro que criou uma imaginação e você acredita que você lembra do dia que você nasceu. Tá bom, que seja isso, tá? Que seja isso, tudo bem, de boa, tranquilo, tá? Tudo bem, Papai Noel não existe, tudo bem, mas que eu lembro dele, eu lembro, mas né, foi o meu cérebro criando imagens, criando ideias, criando pensamentos. Então, por que eu falo sempre de filmes? Porque eu adoro cinema, eu sou apaixonado por cinema. Então, quando eu assisto um filme ou uma peça de teatro, eu me envolvo emocionalmente. Então, a minha memória emocional é maior.
E aí, às vezes, o entrevistado está falando, começa a passar várias cenas na minha cabeça. Ah, isso é bem legal. E é muito louco, porque de repente eu quando era criança, achava que todo mundo era assim. Não é, não. Por isso que a música, som, imagem, para mim tem uma outra percepção. Dependendo da música, eu consigo sentir, lembrar cheiros, eu consigo lembrar sabores, dependendo da música que eu estou ouvindo. É muito louco isso, tá? Eu fui aprender, eu fui entender isso depois dos 30 anos de idade, não foi? Então é por isso que eu falo de filmes, porque eu adoro cinema. Respondi a pergunta, Cláudia? Linda, um beijo no coração aí. Ela mandou essa pergunta aqui e eu respondi, ué. Tem várias pessoas aqui. Tem aqui, ó, tem, dá uma olhada aí. Mas no caso, a gente estava conversando sobre essa questão do ser humano, do impacto emocional, se é possível eliminar a angústia e a depressão, mas aí também veio uma outra, isso é uma questão, tá? Certo. Quer dizer, em cima dos sentimentos que deixam a gente com aquela sensação de pesado, aquela sensação que o pessoal fala, eu tô com uma sensação de vazio. Eu falei, não é que você tá com uma sensação de vazio, você tá com tanta tristeza no estômago que você pensa que tá vazio, mas não, tá cheio de tristeza. Aí talvez, quando eu tô muito assim, que eu sinto que os meus pensamentos, os meus instintos estão mexendo comigo, eu falo assim, eu dou uma parada e dou um tapa e falo assim, para, vamos pensar coisa boa, vamos sentir coisa boa, para. Tem um problema, vamos transformar em projeto, vamos buscar a solução. Acabou, para. Eu começo a fazer isso. E sem querer, de maneira intuitiva, né? Intuitivamente falando, eu estou me programando. Eu estou fazendo uma programação mental, uma programação da neurociência, da neurolinguística, né? Que o pessoal fala aí, que eu conheço muito pouco. Seria isso a solução para evitar o excesso de depressão, de angústia e de tristeza? Você trabalhar com programação mental, ou eu estou falando bobagem? A programação mental ela é possível ser feita. Porque é ensinar para uma pessoa como que ela deve pensar. Tá. Aí você fala assim, mas a pessoa pensa no modo automático. Aí já tem um motivo para fazer a programação mental. Essa é a minha especialidade hoje, né? E trazendo sobre aquela pergunta que você fez de Freud, como que era, né, a psicanálise lá em 1880 e nos dias de hoje, né? Sim. Muita coisa mudou. E eu tenho me adaptado a isso, e eu vejo uma dificuldade nas pessoas em dar o primeiro passo em fazer uma sessão de psicanálise ou de reprogramação mental ou de terapia, qualquer uma quer que seja. Eu criei um projeto, Saulo, que é o Código Off. Código Off. É você trabalhar a tua mentalidade naquele momento que você vai se desligar à noite, que você vai dormir. Então eu tenho uma série de áudios no meu canal do YouTube que chama-se Canal Mentalidade Ampliada. Quem quiser se conectar lá para acompanhar esses áudios. Código Off. Código Off. Canal. O Código Off é o modelo de programação mental que eu desenvolvi. Tá? E tá no canal? O canal chama-se Canal Mentalidade Ampliada. Canal Mentalidade Ampliada. Vai lá, se inscreva e já parte para os áudios, porque lá tem áudio para tudo que você imaginar. Então legal. Eu tenho um áudio, por exemplo, para aliviar estresse e reduzir a ansiedade. Então é uma forma passiva de se fazer uma terapia. Então isso eu estou usando tecnologia, né, nos dias de hoje, para fazer um trabalho que a gente vem fazendo desde lá de 1800. Tá. Né? Desde Freud até os dias de hoje, eu venho pegando o que Freud me ensinou e traduzindo para uma linguagem de internet. Uma coisa que um dia eu gostaria de saber, de pesquisar, é sobre os novos Freuds, os novos Jungs, né? Que tem de 1880 para cá, quer dizer, quantos profissionais dessa área do estudo da mente atingiram esse ápice? Porque a gente sabe que Newton, ele foi o pai da física, digamos assim, mas também tinha lá, nós temos o Einstein, nós temos Boyle, nós temos uma série de outros
mestres dentro da Ampere, nós temos uma Pascal, enfim, nós temos uma série de outros grandes gênios, né? Tanto que lá na Oppenheim, lá da bomba atômica e tal. Então, assim, é interessante isso que você está falando. Você está trabalhando tudo que o Freud desenvolveu, mas também trazendo coisa para a atualidade, para esse mundo digital também, né? Você vê, olha que loucura, hein? O mundo digital, ele tá aí, não dá para negar. Tá. Então, assim, você não vai ouvir alguma coisa à noite, assistir um programa filme preferido seu lá na internet, já que você tá com o seu celular aí do ladinho da cama? Sim. Então é preciso ter cuidado com isso também, porque se você assistir, por exemplo, uma programação que seja muito agitada, algum programa, ou uma música, alguma coisa que vai agitar a tua mente, você vai ter dificuldade para você dormir. Ah, boa. Né? Então, 2 horas antes, né? eu sugiro o seguinte, quando você vá dormir, que você prepare o teu ambiente para o sono. O que é preparar o ambiente? É tomar um banho, é apagar a luz, é ter uma cama bem montada, e aí você não vai mexer em celular. Pelo amor de Deus. Né? Se mexer, vá ouvir algo que vai te induzir ao sono. Não algo que vai te deixar mais agitado. Com certeza. Né? Então esse canal eu desenvolvi com muito carinho, Saulo, e para isso, porque eu observei que tem muita gente que procura uma programação para dar uma relaxada antes de dormir. Tá? Então lá eu falo sobre mentalidade, sobre ansiedade, como reduzir depressão, como alcançar sucesso, como você trabalhar a tua mente para que você tenha pensamentos mais positivos. Então tudo isso está acontecendo lá dentro do YouTube hoje. Que maravilha. E a gente vem aproveitando para quê? Eu faço tudo isso para que as pessoas possam ter acesso a um tipo de terapia passiva, que é a terapia de áudio, que é o meu código off, para depois ela ter a iniciativa de fazer uma sessão realmente. Que maravilha. Hein? Isso é um primeiro passo. Sim. Tem gente que procura isso na igreja, por exemplo. Né? Um amigo meu que é pastor de uma igreja, ele falou assim para mim que muita gente que precisa fazer terapia tem um primeiro contato com um pastor de igreja. Porque Boa. Você entende? Boa. A pessoa vai para lá porque ali é um lugar que ela vai chorar, ela vai pedir ajuda de alguma forma, acreditando no milagre divino. Sim. Certo? Sim. Eu aqui do outro lado, eu olho da seguinte forma, a pessoa está ali pedindo ajuda. Né? É um grito de ajuda que está acontecendo. Sim. Eu gostaria muito de trabalhar essas pessoas ali coligado com a igreja. Sim, eu acho fantástico isso. Não é legal isso? Eu acho fantástico isso. Inclusive eu tenho um amigo, eu vou trazer aqui o Eduardo, ele é psicólogo especializado em constelação familiar e também é pai de santo de um terreiro de Umbanda. E tudo bem, gente, e tudo bem. Percebe o que eu quero explicar? Você pode sim trabalhar o seu lado espiritual, religioso, e ao mesmo tempo trabalhar o seu lado intuitivo, afetivo, psicológico, espiritual. Porque eu vou falar uma coisa para você. Para mim, Wilson, eu posso estar falando uma bobagem, mas para mim todo o conhecimento humano que nós temos hoje, de qualquer área, psicologia, psiquiatria, arte, ciência, religião, filosofia, todo esse conhecimento, para mim, é uma obra espiritual. Então você chega lá no padre, me ajuda, conta a tua história, meu filho. Aí o padre ouve você e fala assim, filho, olha, beleza, vai para casa, reza 30 Pai Nosso, 30 Ave Maria, mas na quarta-feira vai na casa desse meu amigo, que ele é um psicólogo, vai te ajudar muito. Beleza, tá aí a ajuda, ótimo. Tá aí a ajuda espiritual. Tá aí a ajuda. Pronto, acabou. E parar de mistificar, né? E no simples, tô errado. Não, tá certíssimo. Poxa, sabe? Eu observo bastante isso, porque eu gosto de conhecer os templos religiosos, sabe? Sim, é lindo. É lindo. E ali dentro você percebe que tem uma energia muito forte, né? Sobretudo das pessoas que estão ali no momento ali de meditação, de oração. E eu gosto de observar bastante e também ajudar as pessoas que estão ali. Sim. Porque às vezes eu vejo a participação de uma pessoa que está falando sobre a vida dela em público, né?
contando ali intimidade, situações difíceis, mas essa pessoa está, na verdade, precisando da igreja para tratar uma parte, né? E do terapeuta para tratar uma outra parte, que é da consciência. Com certeza. Que é da realidade, que é do dia a dia, que é do comportamento, que é da mudança. Então, eu acho que as duas coisas funcionam muito bem, desde que sejam trabalhadas com consciência, né, e bem dosadas. Eu me lembro de um filme, vou falar de filme de novo, tá? O cinema de novo. Aí, Cláudia vai falar de filme de Cláudia novo. vai falar de filme. Chama Estigmata. É uma história que tem alguns elementos que o pessoal diz que é real, tal, baseado em fatos reais, mas são elementos, né? Quer dizer, na realidade é uma obra de ficção, mas com elementos que possivelmente poderia se tirar da realidade. E tem um padre que ele viaja o mundo inteiro procurando possíveis milagres, mas o cara é um cientista. Ele é um padre da Igreja Católica, ele vai no local e fala, não, isso aqui é um fenômeno natural, isso aqui não é milagre não, isso aqui tem uma reação química. O cara era, sei lá, biólogo, químico, engenheiro, físico, matemático. E ele fala, tem coisas que eu posso explicar usando a ciência, outras não. Então todo esse potencial está conectado. Eu tenho certeza, mais do que absoluta, eu posso estar falando bobagem, que Deus criou cada ser humano com uma missão. Quem já ouviu falar do Dr. Zerbini, que fazia operações do coração? Ele criou o Instituto do Coração. Do Coração, ele criou a Associação Discípulos de Zerbini, Escambau. Então, poxa, você vê às vezes uma pessoa na tua frente falando 4 ou 5 idiomas, isso é um milagre. Às vezes você vê uma pessoa extremamente incrível no ato de escrever, escrevendo vários livros. Aquele teve lá eu acho que, não sei se não foi, tem um livro lá, Fundação, esqueci agora o nome esqueci o nome do autor do livro Fundação. Ele escreveu mais de 500 livros. Para mim isso é um milagre espiritual. Por que não? Por que não, Wilson? E aqui é uma reflexão, tal, é um bate-papo. Por que não encarar o simples também como um milagre? Quer dizer, a pessoa passou 5, 10 anos estudando, se formou, se tornou um profissional da área. Isso aí também não é um milagre? Também não é um milagre espiritual? Por que não encarar isso também como um milagre espiritual? Eu não entendo isso. Por que não encarar? Porque hoje se mistura muitas coisas, Saulo. Muito entulho? Muito entulho, muita gente misturando... Mistificando, né, a religiosidade, a crença das pessoas, né? A gente trabalha muito com as crenças, no que essas pessoas acreditam. Por que acreditam, né? E eu procuro sempre orientar da seguinte forma: eu separo um pouco a parte da crença para que eu possa analisar a pessoa. Sim. Então, é por isso que eu frequento templos religiosos diversos. Claro, gente. Por quê? Porque isso para mim é um conhecimento, para ver como que as pessoas se comportam dentro de uma determinada igreja, uma igreja mais contemporânea, uma que tem uns hábitos mais ortodoxos, enfim. Religiões de matriz africana. Sim, né? Tem tudo isso. Então, quando vem uma vez uma pessoa perguntou assim para mim, eu quero saber sua religião. Eu falei, mas por que você quer saber isso? Porque se você não for da religião X, eu não quero ser atendida por você. Entendi. Né? Então, eu disse o seguinte para ela, eu sou neutro na parte de religião. Eu tenho técnica de análise e de orientação, né? Agora, se a pessoa traz uma indagação dessa de cara, eu já fiz uma leitura dela, o porquê que ela está procurando uma terapia. É porque ela já está, vamos dizer assim, entre aspas, saturada, porque ela deposita todo o desejo dela em cima de algo que tem que acontecer baseado no que está rolando lá dentro da igreja, e se aquilo não acontece, ela começa a ter dúvidas sobre a fé. E a fé é importantíssima para o desenvolvimento da pessoa. Com certeza. Então, quando a gente fala de fé, nós não estamos falando
de seita, de igreja, de hábito, de costume. Não. Estamos falando assim de algo que dá para a pessoa uma energia a mais para ela se desenvolver, para ela buscar um objetivo. Porque se você não acredita em nada, é melhor você ficar parado, porque você não vai conseguir. Quando você projeta uma estrada de ferro, 4, 5, 10 anos antes de construir a estrada, e vai lá com uma equipe de engenheiros, profissionais, técnicos e constrói a estrada de ferro, você tem fé que em algum dia vai passar trem ali. Então é uma fé racional, uma fé planejada, uma fé, digamos assim, verdadeira, pura na essência. Tudo na vida, você precisa de um certo tipo de fé. Por que não? Ah, mas fé é o ato de acreditar sem provas. Não sei se é só isso, não. Acho que fé vai mais além. E outra coisa também, gente, todo mundo sabe, eu falo isso direto. Eu comecei a perceber, eu comecei a sentir nessa vida, nessa encarnação, a minha mediunidade se manifestando com 5, 6 anos de idade. O que eu apanhei nesse mundo da mediunidade não está escrito. Eu só comecei a me estabilizar aos 49 anos. E hoje eu falo para você, quanto mais você estudar, principalmente você que sente que é um médium, que tem alguma relação direta ou indireta com a mediunidade, quanto mais você estudar, mais você se aproxima de Deus, gente. Eu não estou falando aqui de religião A, B, C ou D, que nem ontem estava falando com meu grande amigo Wesley Lins e com meu outro grande amigo Alexandre Guima, aqui no nosso Papo Amigo Podcast. Você escolhe a religião que você quiser e tudo bem. Olha, você escolhe o sapato que você quer, a roupa que você quer, o cabelo que você quer, a comida que você quer. Você escolhe o time de futebol com você e tudo bem. Eu vou ser feliz, beleza. Santos, Corinthians, Botafogo, Flamengo. Aí fica a questão. Como é que é respeitar o outro? Como é que é conviver com o outro que está fora dos seus padrões? E as pessoas complicam mais do que simplificar, né? É engraçado isso, né? As pessoas têm preferências, né? Tem um ditado que fala, para que simplificar se eu posso complicar? Exatamente. É um ditado popular, tá, gente? Então, eu sinceramente não sei. Ô Wilson, a gente, quando fala de ser humano, a gente vê, uma vez eu vi num livro, qual que é a pergunta? Opa, tem pergunta? Tem perguntas aqui chegando sem parar. Estão mandando pergunta aqui, ó. Estão aqui, ó. Francisco Pinto, excelente entrevista, muito bom. Cláudia Brandão, Decola, psicanalista, você pode explicar como uma linguagem simplificada do complexo de Édipo? A Cláudia mandou aqui, em linguagem simplificada, o complexo de Édipo. Ela está fazendo uma pergunta aqui, olha que legal. Gostei. O complexo de Édipo foi já bastante discutido e apresentado por Freud, né? Que é aquele primeiro amor que o filho tem pela mãe. Tá. É aquele tipo de relação que acontece de identificação quando uma criança começa a se desenvolver. É atração sexual na cara dura ou não? Não, as pessoas confundem um pouco a libido quando Freud fala sobre libido. Na psicanálise, essa libido é a energia que nos move. O ser humano, ele é movido na base do desejo. Né? Então, assim, tudo a gente deseja, a gente projeta. E por que algumas pessoas adoecem? Né? Falando um pouco até aqui do complexo de Édipo. Né? Por quê? Porque a criança, ela tem uma fixação ali pela mãe, naquele momento, e ela passa a excluir o pai daquela relação a dois ali. Opa! Esse é o complexo de Édipo, né? Que não tem nada demais. É uma fase que a criança vive e que Freud identificou associando a história de Édipo. Mas assim, tudo que o ser humano pensa e deseja, ele projeta. E quando um ser humano tem um desejo dele que não é realizado, é onde surgem as neuroses, que a gente escuta tanto falar. Nós somos seres neuróticos. Eu sou, o Saulo é. Por quê? Porque nós temos desejos, nós queremos realizar várias coisas, produzir esse programa, discutir esses assuntos.
né, nos conectar com as pessoas que estão aqui na internet. E hoje está sendo muito legal porque nós estamos aqui com uma interatividade com várias pessoas aqui chamando a gente aqui no YouTube. Então, esse era um desejo nosso. Sim, com certeza. Que está acontecendo nesse momento. Então, está muito legal esse programa. Né? Com certeza. Agora, se você tem um desejo, por exemplo, eu quero estabelecer aqui que eu quero comprar um carro até o Natal. Se eu não conseguir fazer isso, isso vai me gerar um sentimento de frustração. De fraqueza, De né? fraqueza, é horrível. Né? Essa é a neurose. Agora, quando você projeta algo e você realiza, aquilo te dá uma satisfação. Então tem muita gente que sofre com acontecimentos do passado, né? Episódios que aconteceram na vida de desejos que não foram realizados na infância, na adolescência, na juventude, e aí chega na fase adulta, aquilo se reflete de alguma forma. Ah, isso Você entende? Isso daí, eu mesmo senti isso na pele. Isso eu senti na pele. Engraçado, né? Como nós seres humanos vivemos dentro de padrões. Interessante isso, né, Wilson? Nós vivemos dentro de uma caixa. Olha. É tudo padronizado, tudo você não pode fazer, ou você deve fazer assim, ou você deve fazer de outro jeito. Se você não for desse grupo, você está fora. Então você tem que se vestir assim, porque senão não está legal. Quer dizer, existe uma série de regras que nos deixam quadrados. Né? Agora, dentro, novamente aqui, dos estudos de Freud e de suas identificações da estrutura da mente humana, a mente humana também se divide em 3 partes, né? O id, o ego e o superego. O superego é esse excesso de regras sociais, dessas convenções que a gente vive. Então assim, ó, não pega bem você fazer tal coisa, Saulo. Wilson, não pega bem você vir de sunga aqui dar essa entrevista. Entendi. Né? Mas lá no id, que é o nosso desejo mais primitivo, ele diz o seguinte: vai mesmo, por que você não vai sem camisa lá da sua entrevista? Não é? Sim. E por isso que a gente trabalha o Chuta ego. pau da bagaca. Exatamente, vai lá e acaba com tudo. Né? E é por isso que é legal você fazer as sessões de análise, porque você trabalha o fortalecimento do ego, que é o teu eu, é a tua consciência, e você expande isso de forma que você consegue lidar com todos os episódios da tua vida, lidando tanto com a castração do superego, quanto a impulsão do id, que fala, vai lá e faz mesmo, quebra a cara, vai com tudo. Na né? sua visão, Wilson, não é uma pergunta, uma reflexão, por favor, é uma reflexão. Não é uma pergunta, mas assim, tem uma música, acho que do Renato Russo, Legião Urbana, que falava disciplina e liberdade. Eu sou a favor de certos modelos. Você, por exemplo, treinar, se exercitar, praticar uma arte marcial, praticar um esporte, praticar uma atividade cultural, seja lá o que for, desenhar, pintar, escrever. Na minha opinião, é importante sim você ser uma pessoa disciplinada. Então é lógico que você vai acabar frequentando certas caixinhas. Agora, de repente você passa 2 anos lá praticando futebol. Aí você passa mais 2 anos praticando balé, depois você passa mais 2 anos praticando canto, 1 ano praticando dança, mais 1 ano fazendo não sei o quê. Quer dizer, você mergulhou em cada caixinha e de repente você foi criando a sua própria caixinha, a sua própria identidade. A liberdade? A liberdade de beber em todos os cálices. Mas o mais importante é que você foi disciplinado, que você realmente buscou conhecimento útil. Então, até onde na sua visão, não é uma pergunta, uma reflexão, até onde na sua visão, Wilson, é treinamento, disciplina, é evolução, e até onde essa coisa da disciplina passa a ser castração e frustração? Como é que a gente... Eu vou começar pela liberdade. Liberdade. É difícil você ter liberdade, sabia? É difícil? É muito difícil. É mais fácil você seguir regras que já são colocadas para você. Olha... Então, assim, se você vai trabalhar numa empresa, você chega lá,
tem um painel de regras. Você tem que entrar às 7 da manhã, você tem que se trocar 10 minutos antes, você tem que tomar o seu café antes, você não pode parar o seu trabalho antes do sinal que vai tocar. Então você segue todas aquelas regras e atinge seu objetivo final no final do seu expediente. Mas nesse caso essas regras não são saudáveis? Por exemplo, elas servem para algumas pessoas, para outras não. Ah. Porque quando você tem liberdade, você tem que ter a iniciativa de seguir suas regras. E você criar a tua rotina do dia a dia. É mais difícil. É mais fácil você seguir, por exemplo, um líder que vai dizer, ou vai para lá todo dia, ou fica aqui, ou faz isso, ou fala aquilo. Me corrige se eu estiver errado. É mais ou menos assim. Eu chego numa empresa, essa empresa me coloca lá para trabalhar, então eu entro às 8 da manhã, saio ao meio-dia, vou almoçar, volto a 1 hora da tarde, entro de novo para trabalhar e saio às 5. Beleza, então eu trabalhei 8 horas no dia, mais 1 hora de almoço. Então total de 9 horas. Só que é uma empresa que trabalha, sei lá, com construção civil. Aí eu fico lá uma semana, 6 meses, 1 ano e percebo que eu tenho alguma coisa me incomodando. Aí eu saio de lá, encontro uma outra empresa que trabalha com corte de cabelo, cabeleireiro. Certo. Eu entro lá, das 8 ao meio-dia, trabalho, da meio-dia a 1 eu saio para almoçar, da 1 às 5 eu volto ao trabalho e no final de dia eu estou feliz. Aí eu falo, opa, me encontrei. Não seria isso também o direito de Sim. escolher qual a melhor caixinha para você? Você pode se enquadrar numa caixinha e ficar ali. Você já percebeu que tem pessoas que passam a vida trabalhando 30 anos numa empresa, se Sim. aposentam? E voltam para lá. Volta para lá. Eu observo o seguinte, é engraçado isso que eu vou te falar agora, mas assim, você já percebeu naquele dia de churrasco que você vai lá com teus amigos, tem aquele cara que ele fica ansioso para comer meio-dia em ponto, ele come em 15 minutos, ele já vai deitar e dormir, depois 1 da tarde ele já está em pé de novo, ele já resolveu o churrasco? Nossa, ele já resolveu o churrasco. É porque ele está habituado, Nossa, mãe. 30 anos, comendo em 15 minutos dentro de uma empresa. Meu Deus Quando do ele céu. não está mais na empresa, o hábito continua com ele. Fala comigo que eu dou esse alerta para ver se você está Você sabe que dentro desse comportamento aí de... Porque churrasco foi feito para demorar. Para demorar. Para você gente. conversar, dar risada, né? Pegar uma partida de futebol no meio do negócio e O tal. meu cunhado, o Lupa, ele prepara o churrasco com uma obra de arte. Certo. Então ele tá lá, ele põe lá uns salgadinhos, uns aperitivinhos. Então ele fica lá 2 horas preparando o carvão, aquecendo o forno, aquecendo a churrasqueira. Aí ele vai fazendo a carne em pedacinhos e vai fatiando bem fininho. Aí você vai saboreando. Um por um. Você fica ali horas saboreando, conversando, batendo papo. É uma delícia. Eu falo, nossa, Lupa, como você é um excelente anfitrião, porque isso é o churrasco, né? Quer dizer, você curtir o momento, você está ali horas, agora comer tudo em 15 minutos, eu não teria essa habilidade, essa competência não. Você sabe que eu conversando com você falando de caixinhas, você me lembrou de uma cena, há muitos anos quando eu era jovem, uma das atividades que eu fazia era praticar mergulho. E eu, uma das atividades, porque eu sempre fui, metade da minha vida eu fiquei na água, fui do mundo esportivo, trabalhar, mergulhei, nadei, enfim, eu pratiquei esporte nessa área do mundo aquático. E eu me lembro que uma situação, você falando das caixinhas, que a gente tem que tomar cuidado com as escolhas que a gente faz. Foi muito engraçado. Eu estava mergulhando a uns 8, 9 metros de profundidade, mergulho livre, sem equipamentos de mergulho, só com máscara, snorkel, pé de pato e um pequeno cinto com um pouco de peso para gerar lastro, que a gente fala. Muito bem. Para quando você mergulhar, você gerar lastro, fica mais fácil de você estabilizar o mergulho. E aí o que aconteceu? Eu vi um peixinho pequenininho, nunca vou, te juro, coisa assim, devia ter uns 3, 4 centímetros, bonitinho, próximo da areia. E do lado, gente, tinha uma latinha de refrigerante meio enterrada. Quando ele me viu, o que ele fez? Para fugir de mim, que ele achou que era um predador, ele entrou na latinha, gente, eu comecei a rir debaixo d'água. Eu falei, se ferrou, falei, eu vou catar esse peixinho, catei na latinha, tampei assim, levei na água, subi, né, os 7, 8 metros que eu tinha mergulhado,
botei assim, fui jogando a água assim, né, do peixinho na mão. Quando ele ficou na minha mão, eu comecei a dar uns tapinhas assim com o dedo, como se fosse a bundinha dele. E eu falava, seu bobinho, você entrou lá, você entrou na boca você se ferrou, te peguei. Aí soltei na água, né? Mas eu achei, agora você falou das caixinhas, me lembrou esse peixe. Muitas vezes, gente, a gente quer escapar de um grande predador e acaba entrando numa lata e se ferrando, acaba entrando numa armadilha. É isso aí. Não é isso mesmo? Quer dizer, a gente de repente quer escapar de um grande predador, ao invés, sei lá, de enfrentar esse predador, e acaba entrando numa lata, acaba entrando numa sinuca maior. Acaba. É muito louco isso, né? É muito louco. A gente se desenvolve, né, Saulo, dentro das sessões de análise, né, buscando sempre um autoconhecimento, né, para entender quem é você, como é que você vive, né? Às vezes você está numa empresa falando, eu vou sair dessa empresa, vou para uma outra, a outra é muito pior. Exatamente, e nem Caramba. tudo que é bom para um é bom para outro. Putz, meu, como é impressionante assim. Wilson, essa busca da psicanálise, essa forma como você falou de botar a pessoa, falar, senta aqui, vou te ouvir, vou te ajudar a você encontrar o seu próprio caminho. Isso, faltam 10 minutos? Beleza. Isso tem a ver também com a questão do nosso autoconhecimento, da nossa, quem sabe, até missão de vida, propósito e tudo mais. Isso é saudável, né? Você sabe, eu falo, olha, eu não me adaptei em nenhuma das caixinhas que eu encontrei, mas agora eu criei a minha e a minha caixinha é boa e ela é saudável e é útil para a sociedade. Pode ser assim também ou eu estou falando bobagem? Pode ser. Mas isso daí, com o tempo, Saulo, a pessoa fica dentro de uma caixinha, dentro de uma rotina, nada pode mudar. Aquilo gera uma sensação de ansiedade, porque se você... Depressão, angústia... A depressão, ela é o excesso de ansiedade. Com o tempo, ela se torna uma ansiedade depressiva, depois uma depressão. Por quê? Porque a pessoa permanece durante muito tempo vivendo dentro de uma situação desconfortável. Então, por isso que é importante você identificar quem é você, onde você quer chegar e o que você mudaria imediatamente se você conseguisse mudar, se fosse possível uma mudança. Então, essas são algumas perguntas que eu dou um pontapé inicial numa sessão, né? Primeira coisa que eu pergunto, quem é você? Olha. Certo? Quem é você? Você por você mesmo. Então a pessoa começa a falar, né, sobre algumas características, né? Tem muita gente que gosta das... essa pergunta, né? Profunda. Quem é você, né? E a segunda acho que é pior ainda, onde você quer chegar, né? Não, é uma pergunta que E a até terceira, o que você mudaria se fosse possível mudar hoje? Essas perguntas, gente, quem é você, de onde eu vim, para onde eu vou, o que fazer, eu estou questionando há 63 anos. Estou precisando de terapia, Wilson. Né? Bom, nossos encontros aqui acabam sendo um pouco de terapia. Com certeza, total, meu, impressionante. A Cláudia mandou aqui a mensagem, gente, que eu tinha perguntado aqui. Gente, você acredita que eu esqueci que o escritor do livro Fundação, Isaac Asimov, autor do livro. Cláudia Brandão, um beijo no seu coração, obrigado pela lembrança. Meu, eu adoro esse livro, esse livro tem mais de 40 anos, a Fundação, escreveu mais de 500 livros, o homem, meu Deus do céu. Olha que, isso não é um dom? Isso não é um milagre? Para mim isso é um dom, gente, é um milagre, é Deus se manifestando através de um homem ali escrevendo. Pô, por que não? Por que não? Então é isso. Wilson, na sua visão, vamos lá, não é uma pergunta, é uma reflexão. Você acredita que o número de caixinhas que nós, aqui na humanidade, 8, 9 bilhões de pessoas no planeta ou mais ou menos, você acha que o número de caixinhas para um ser humano se encaixar, todas elas já foram criadas ou não? Nossa, hoje em dia... Não, é uma reflexão, não é uma pergunta, hein? Pelo amor de Deus, é uma reflexão, hein? Será que todas as caixinhas já foram criadas ou a gente consegue de repente criar a nossa própria caixinha, totalmente original? Eu acho que a gente não cria caixinha não, a gente se torna fora da caixa. Eu me considero completamente fora da caixa. Mas o ato de... gente, pelo amor é uma reflexão. Tira essa garrafa, daí você vai me dar uma garrafada.
Mas o ato de sair da caixinha e se tornar fora da caixa também não cria uma caixinha dos fora da caixa. É a caixa dos fora da... A caixa dos fora da caixa. Gente, vocês me perdoam, mas o meu cérebro é assim, gente. É intuitivo. Eu vou... É uma reflexão, por favor, hein? Por favor, com todo respeito. Mas também não seria isso também? O estar fora da caixa também não cria uma caixinha daqueles que estão fora da caixa? É uma reflexão, não sei. Então, você vê, os que estão dentro da caixa, eles acham estranho quem está fora da caixa. Agora, quem está fora da caixa se assombra com quem está dentro da caixa. Você me lembrou de alguns vídeos que eu ainda não li o livro, sou réu, confesso, tá? Lá tem não sei o que, ai meu, escrevi agora, A República de Platão, se eu não me engano. Tem um livro, eu acho que o Platão fala sobre isso, né? Os caras na caverna lá e tal. Eu tenho alguns vídeos que eu venho assistindo sobre Platão. Uma hora eu vou ser obrigado. Eu tenho tanto livro para ler, gente. Eu tô lendo agora que depois já tem um... No ano passado eu estava com 80 na lista de espera, agora eu tô com 120. Então vocês vão ver. Então não adianta, mas tudo bem, faz parte da vida. Mas isso daí, que você falou agora, tem aquele que está fora da caixa e fica admirado porque o outro tá dentro da caixa, e o que está dentro da caixa fica admirado porque o outro está fora. Aí a pergunta que não quer calar seria mais ou menos o seguinte: não importa se você está dentro ou se você está fora da caixa, o que importa é que você está feliz. Será que eu estou no caminho certo, na conclusão certa? É você encontrar a tua caixa, né? Pronto. Ou construa a tua própria caixa e seja feliz. Seja feliz. Então, todos esses elementos, toda a relação que a gente fez do impacto emocional, no caso, a angústia e depressão, pode ter uma resposta nessa questão da busca da felicidade, digamos assim. Pode ser um elemento, né? A gente trabalha com Freud, né? Mas tem outros campos do conhecimento aí que eu procuro ler também. Sim. Um deles é a Dianética, né? Que fala sobre a mente reativa. A mente reage a todas aquelas situações de emoções que você viveu e que estão dentro de você. Dianética. Dianética. Exatamente. O que é dianética? É essa relação da mente reativa com as emoções. Olha que legal, gente. O nosso organismo, ele reage, a mente reage. Por quê? Porque ela já passou por experiências interessantes e experiências dolorosas. Então, a mente reativa é porque ela foi condicionada a isso. A mente não está ali estagnada e parada. Tua mente é aquele órgão que ela sofre com tudo que você vive. Então, quando você tem uma reação, aquilo tem um porquê também. É por isso que eu falei aqui no início, a gente tem uma condição automática de ter alguns pensamentos negativos. Ação e reação, né? Ação e reação, né? No caso. Olha. E é por isso que a gente precisa fazer um exercício, né, de mente positiva. Como que a gente faz isso? Sabe quando você acorda e você tá com aquela sensação meio ruim, que não tá um dia muito legal, né? Então, eu faço isso comigo também. Eu falo assim, poxa, por que eu tô pensando assim hoje? Se eu tô aqui morando nesse lugar legal, né? Se eu tenho amigos, se eu tenho meus filhos, tenho família, né? Eu tenho um trabalho, né? Amparo emocional. Amparo emocional. E por que eu tô me sentindo assim? Porque é a mente trabalhando. Não é porque tem uma coisa para acontecer, uma tragédia, né? Mas a gente tem essa sensação de que tem algo para acontecer. Então, esse é um sintoma de ansiedade. Olha que interessante, gente, essa informação, hein? Porque às vezes você está com algum assunto teu pendente e você quer resolver, mas não depende de você. Quando acontecer isso, então você relaxa, porque se não depende diretamente de você, você vai ter que aguardar aquilo se resolver de alguma forma. Agora, se depende de ti,
vai para cima. Conversa com alguém se você tem dúvida e parte para resolver, né? Com certeza. Essa é uma forma do quê? Da gente anular a sensação de ansiedade. Ô, Gabriel, quanto tempo a gente tem agora? Deu 1 hora agora. Deu 1 hora agora? A gente tem mais 5 minutos, não? Tem sim. Tá, a gente pode encerrar aqui então com chave de ouro? Claro. Gente, olha, a conversa tá legal, o assunto tá profundo, eu gosto disso. E eu tenho uma política dentro do Papo Amigo, que é o seguinte, é fazer uma entrevista. Eu vejo alguns podcasts de 3, 4, 5 horas, respeito, tá? Mas a minha consciência me cobra excelência. Então, assim, eu tô com uma sensação agora que de maneira gostosa, de maneira agradável, chegou o momento de a gente encerrar esse capítulo. Porque senão fica... É uma sensação como se eu estivesse enganando o público, sabe, Wilson? Tipo, já falamos sobre várias coisas. Exatamente, porque a gente, querendo ou não, tem, para mim, espero que para você também que está acompanhando hoje o nosso podcast, Papo Amigo Podcast, a quantidade de informação que já foi passada aqui, agora a gente precisa digerir. Se for o caso, assistir novamente, compartilhar com os amigos. Peço a você que está acompanhando o nosso podcast hoje, compartilhe o link, compartilha com os amigos, com todo mundo, que esse vídeo tenha milhares, milhões de visualizações, que as pessoas realmente assistam e realmente aproveitem esse momento incrível, maravilhoso, que é esse mistério chamado vida, que é essa entrevista que está acontecendo. Então a sensação que eu tenho, que está no momento de a gente encerrar esse capítulo e voltar numa próxima oportunidade. O que você acha, Wilson? Eu também acho que valeu o programa de hoje. Se você permitir, a gente pode trazer num próximo episódio nosso aqui. Sim. Uma terapia dessa passiva de uns 10 minutos para a gente fazer junto aqui. Vamos e convidar nossos internautas, nossos seguidores também a participar e entender como é que funciona o código off. Vamos trabalhar, o código off, vamos trabalhar isso sim, gente, eu acho importante. Bom, Wilson, fique à vontade então para encerrar, fazer suas considerações finais, e a gente vai voltar, com certeza, numa nova entrevista, que a gente, tanto o Wilson e nós dois aqui, estamos criando uma série de entrevistas, tanto no Papo Amigo aqui na Vox TV, como no Papo Amigo na Rádio ABC, e vamos trabalhar o canal também do Papo Amigo e trabalhar o canal aqui que o Wilson tem também no YouTube, que são canais sensacionais. Então fique à vontade para as considerações finais, Wilson, por favor. Então eu convido a todos para se inscrever no nosso canal, que é o canal Mentalidade Ampliada lá no YouTube. Lá você tem vários temas para você ouvir antes de dormir, né? E vai ser um prazer saber que vocês estão nos acompanhando e fazendo essa terapia que foi desenvolvida depois de bastante pesquisa, de vários temas que eu já estudei, né? E depois também de realizar mais de 300 atendimentos com pessoas pela internet. Então, a partir daí que o canal foi criado e a partir daí que lá foram desenvolvidos episódios específicos. Tem um lá que é uma terapia imersiva, que você pode assistir, você pode ouvir. E na próxima a gente traz um aqui para a gente fazer aqui ao vivo, e a gente interagir falando sobre esse tipo de terapia. Com Você é meu convidado para a próxima, Saulo. Com certeza. E amigão, nós vamos fazer muito trabalho junto. Toca os ossos aqui, meu amigão, meu irmão, um doce pessoa. Eu garanto e assino embaixo. Eu sei que eu posso botar a mão no fogo pelo Wilson Decola, eu sei que não vai queimar, meu. Impressionante. Acabou. Obrigado. Ó, gente, um beijo no coração e até o próximo Papo Amigo Informação e Reflexão. Tchau.